As orações reduzidas são orações subordinadas. Oração pode ser uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada adverbial, qualquer uma delas. São subordinadas em que o verbo está em uma das formas nominais. Para quem não se lembra, as formas nominais do verbo são o infinitivo. O verbo amar, por exemplo, é o próprio nome do verbo, tal como ele aparece no dicionário. Amar, correr, sorrir é o infinitivo desses verbos. Outra forma nominal é o gerúndio, aquela terminação NDO, amando, correndo, sorrindo. E ainda o particípio. O particípio, que nos verbos regulares é a terminação DO, de amado, de corrido, de sorrido, em tinha sorrido, por exemplo. Essa forma é o particípio. Bom, para que a gente tenha exemplos, eu recorri aqui a um trecho de uma crônica de Fernando Sabino, intitulada O Revólver do Senador, e houve aqui uma pequena adaptação nessa última frase do fragmento. Quero ler com você. O senador estava na cama, lendo calmamente os jornais, e eram 10 horas da manhã. Súbito ouve a voz do netinho de 4 anos de idade por detrás da folha aberta, bem junto de sua cabeça. Vovô, eu vou te matar. Ao abaixar o jornal, viu, aterrorizado, que o menino empunhava com as duas mãos o revólver apanhado na gaveta da cabeceira. Bom, aqui nós encontramos as orações reduzidas lendo calmamente os jornais, em que ocorre a forma verbal no gerúndio, não é? Aqui na frase final, ao abaixar o jornal, nós temos outra oração reduzida, em que o verbo está aqui no infinitivo, abaixar. E aqui adiante, nós temos em apanhado na gaveta da cabeceira, outra oração reduzida com o verbo aqui no particípio. Então, aqui, infinitivo, gerúndio e particípio são as formas nominais dessas orações reduzidas. Como eu acabei de te dizer, essas orações são todas subordinadas, podendo ser subordinadas de qualquer um dos tipos, substantiva, adjetiva ou adverbial. Para que isso fique mais claro, vejamos aqui uma das orações que eu destaquei ali no texto, lendo calmamente os jornais. Aqui a forma verbal está no gerúndio, não é? Lendo. Por isso se trata de uma oração subordinada reduzida de gerúndio. É o nome que ela leva. Reduzida de gerúndio. Bom, caso nós quiséssemos a versão chamada de desenvolvida ou desdobrada dessa oração, teremos algo como: o senador estava na cama, onde lia calmamente, calmamente os jornais. Bom, aqui, em vez de lendo calmamente os jornais, temos essa oração iniciada pelo pronome relativo onde, não é? Se trata, portanto, de uma oração subordinada adjetiva. Adjetiva, porque afinal de contas ela se associa aqui, como se fosse um adjetivo, a esse substantivo cama. Não é? O pronome relativo onde é a marca de que se trata de uma oração subordinada adjetiva. Essa adjetiva que é separada por vírgulas para inserir uma explicação é a subordinada adjetiva explicativa. Essa oração que está aqui em destaque, em amarelo agora, equivale a lendo calmamente os jornais. Então, essa oração também é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Só que essa subordinada adjetiva explicativa é uma versão reduzida de gerúndio como
foi aqui apontado. Mais importante, porém, do que memorizar essa nomenclatura extensa, é observar que são diferentes recursos linguísticos. Fazer uso aqui do pronome relativo, que é, ao mesmo tempo, uma espécie de conector ao relacionar essa oração subordinada à sua oração principal. É possível usar o pronome ou usar a forma reduzida. São dois recursos linguísticos de que nós dispomos, não é? De que dois recursos que a língua portuguesa nos oferece. Para que a gente veja outra reduzida, passada aqui essa reduzida de gerúndio, vamos para ao abaixar o jornal, viu aterrorizado, que era outro trecho também da crônica aqui, o revólver do senador. Né? Ao baixar o jornal, viu aterrorizado que o menino empunhava com as duas mãos o revólver. Aqui ao abaixar o jornal está uma oração reduzida de infinitivo. De infinitivo. Abaixar aqui é a forma com que esse verbo se apresenta nos dicionários, é o próprio nome do verbo, podemos dizer assim, não é? E, mais uma vez, seria possível a versão desdobrada desenvolvida, que seria algo como: quando abaixou o jornal, viu aterrorizado, e por aí segue. Bom, essa oração aqui desdobrada, quando abaixou o jornal, indica uma circunstância de tempo em relação à oração principal, né? Ele viu no momento em que, no tempo em que abaixou o jornal. Essa oração que indica tempo é a oração subordinada adverbial temporal. Volto a dizer, essa classificação, oração subordinada adverbial temporal, vale para reduzida também, que é, como vimos aqui, uma reduzida de infinitivo. Né? Abaixar ali é a forma verbal. Reduzida de infinitivo. E para que a gente veja as três, gerúndio, aqui infinitivo, e particípio, vamos para o revólver apanhado na gaveta da cabeceira. Aqui apanhado na gaveta da cabeceira é uma oração subordinada, reduzida de particípio. Bom, caso nós desdobrássemos, revólver seria revólver que apanhou, que pegou, né? Apanhar nesse sentido, que apanhou, que o neto do senador apanhou na gaveta da cabeceira. Bom, aqui é possível mais uma vez dizer que temos uma oração adjetiva por conta desse que pronome relativo. Revólver o qual apanhou na gaveta. Né? Que apanhou na gaveta é um adjetivo aqui para revólver. Uma oração subordinada adjetiva que não é separada por vírgulas, não é para criar o sentido da restrição. Então é uma reduzida restritiva. Bom, a classificação vale também para reduzida, oração subordinada adjetiva restritiva, que é aqui uma reduzida de particípio. Bom, quando a oração se apresenta com o verbo em uma dessas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, é que temos então a oração subordinada reduzida.